Meus irmãos, a paz do Senhor, que bênção estar mais uma vez aqui com vocês. Nós estamos avançando nas lições bíblicas da CPAD, primeiro trimestre de 2024, quando estamos estudando sobre o corpo de Cristo, né? Eclesiologia, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Já estamos na lição de número 10. Evidentemente que este mês já encerra esse primeiro trimestre, não é? E já vamos começar um novo trimestre. Meus queridos, lição de número 10, que tem o título A Ceia do Senhor, que é a segunda ordenança da igreja. O texto áureo diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 de Coríntios 11, 26. Nesse texto, nós temos aqui pelo menos 4 ou 5 conceitos importantes. Primeiro, regularidade, todas as vezes. Então, está falando de regularidade, frequência. Todas as vezes que comerdes esse pão, então está falando de uma alimentação, não só comer, mas também beber. Está falando de um tipo de alimento, não é? Com um significado. Também está falando aqui sobre anunciação, divulgação, propagação que deve ser feita. O que é que nós devemos propagar, anunciar, divulgar? A morte do Senhor. Este é o quarto conceito que está dentro desse versículo. E por último, uma promessa que ele fez. É o retorno, até que venha. Então, Jesus nos fez uma promessa de retornar, ele nos fez uma promessa de estar fazendo esse tipo de ordenança até o dia do seu retorno. Verdade prática nos diz: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Meus irmãos, este é o seu canal EBD Views, tá bom? Teologia Visual, você já conhece. Estamos nesta batalha aí, pedimos aos irmãos que possam divulgar, se você gosta das nossas aulas, se você gosta dos nossos gráficos. Lembrando que os gráficos, todos eles estão também nas nossas redes sociais, tá bom? No Facebook, no WhatsApp, no Telegram e também no Instagram, para que você possa compartilhar, tá bom? Esse material que estamos produzindo. Meus amados, lembrando que a nossa produção é própria, tá bom, irmãos? Nós não estamos compartilhando a produção de outros. E não estamos dizendo que isso é errado, mas estamos compartilhando material próprio que nós fazemos, né, com todo amor, com toda dedicação para a edificação do corpo de Cristo. Meus queridos, vocês sabem que nós temos o nosso gráfico esboço, né? Então, o gráfico esboço está aí, dividido em 3 pontos. A natureza da ceia do Senhor na tradição cristã, propósito da ceia do Senhor e o modo de celebração da ceia do Senhor. Lembrando que cada um desses tópicos, eles têm outros 3 subtópicos, que é exatamente os tópicos que nós estamos trabalhando nas classes, né? Para que não haja, não é, irmãos, nenhum tipo de distração quando você está ministrando. Isso é muito importante, professor, porque às vezes a gente observa professores que acabam se distraindo, às vezes contando histórias, ou permitindo que outros irmãos contem muitas histórias, aí o tempo vai passando, quando você menos espera, não tem mais tempo para explicar aquilo que é essencial na lição, tá bom? Então vamos lá para nós ganharmos tempo, já que estamos falando disso. Meus irmãos, palavra-chave é comunhão. Comunhão significa uma união comum. Aquilo que é comum a todos. Isto é comunhão. É estarmos em uma sintonia, em uma união,
sabemos que isso não é algo tão simples. Sabemos que até mesmo entre os discípulos havia ali algum momento de desavença, não é? Com Paulo e Barnabé houve aquela grande contenda, a Bíblia diz que é uma grande contenda que fez com que eles se separassem. Mas comunhão é isto, não é necessariamente que nós vamos concordar em tudo, mas é principalmente que, se o amor de Deus está em nós vamos superar as diferenças, nós vamos superar os temperamentos diferentes, nós vamos superar as dificuldades relacionais que existem, tá bom? Não em nós mesmos, mas em Cristo, através de Cristo e por Cristo, tá bom? Por meio do Evangelho de Jesus. Então, primeiro ponto, nós estamos aqui com a revista que fala sobre a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Sobre essa questão, eu quero mostrar esse gráfico aqui, que já mostramos, já publicamos nas nossas redes sociais. Como eu disse para os irmãos, é material próprio, nós mesmos produzindo isso, tá bom? Para ficar muito mais fácil, para ficar muito mais didático. E aqui não tem mistério, professor. Você imprime ele em uma folha A4 normal. Porém, se você quiser ele em formato de cartaz um pouco maior, você pode imprimir em 2 folhas A4, então você tem aí um A3, né? Mais ou menos 30 centímetros por 40. Aí você tem um gráfico grande para poder trabalhar isso na classe com os seus alunos. Meus irmãos, a nossa lição mostra aqui que nós temos pelo menos 3 interpretações em relação à ceia do Senhor. Primeira interpretação diz respeito à transubstanciação. O que é que diz essa ideia da transubstanciação, que é a posição adotada pelo catolicismo romano? É a ideia de que os elementos, porque você sabe, estamos falando da ceia do Senhor, e a ceia do Senhor tem os elementos que são importantes, que é exatamente o pão e o vinho, tá bom? Então, dizem eles que esses elementos, o pão e o vinho, muda de substância, daí o nome transubstanciação, porque de repente aquele elemento que era o trigo e aquele elemento que era o vinho, né? No momento da consagração, tá bom? Ele se transforma literalmente no corpo, na carne de Jesus e no sangue de Jesus, tá bom? Essa é a ideia que é ensinada com essa questão da transubstanciação, tá bom? Nós não vamos debater aqui, meus irmãos, porque já sabemos que não tem nem argumentação para isso, não é? Não existe, e se a nossa argumentação for para esse campo das ideias, nós vamos acabar errando. É bom ficarmos com a Bíblia. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que o corpo, que o pão se transforma no corpo e o vinho se transforma no sangue. Não fala. Então, não há nem o que discutir em relação a isso. Mas existe também ainda a interpretação da consubstanciação. O que é que diz isso? É a ideia que os elementos, o vinho e o pão, eles não se transformam literalmente como é pregado na transubstanciação, tá bom? Mas a ideia da consubstanciação é dizer que Cristo está presente fisicamente nos elementos do pão e vinho. Esta, inclusive, é a posição de Lutero, tá bom? Não vemos como isso ser também verdade. Cristo não está no vinho, Cristo não está no pão.
E o que é que então podemos dizer que é, meus irmãos, a ceia do Senhor? Qual seria a interpretação correta para nós entendermos melhor isso? É que a ceia, na realidade, se trata de um memorial, tá bom? Porém, não é apenas um memorial, porque se sabe que Zwinglio, que era um dos reformadores, ele também dizia que a ceia não passava de apenas um memorial, tá bom? Mas a gente sabe que não é apenas um memorial, tá? Essa palavra memorial, vamos trabalhar melhor ela daqui a pouco. Essa palavra memorial, quando diz façam em memória de mim, é anamnesis. Anamnesis, né? Onde aná quer dizer trazer de novo e nêmesis, memória. Trazer de novo a memória. É importante, meus irmãos, a gente entender essas palavras, não é? Como elas eram utilizadas, até o contexto histórico em que elas eram utilizadas. Por exemplo, essa palavra ela era utilizada num contexto medicinal. Por quê? Porque a ideia aqui era trazer a memória do paciente, da pessoa que estava doente, tá? Como foi, ou o que foi que aconteceu anteriormente, no passado? Quais foram os sintomas? O que é que ela sentiu no início? Para que assim pudesse ser feito um diagnóstico no presente, a fim de que esse diagnóstico fosse colocado em evidência no futuro, para que a pessoa pudesse tratar daquele seu problema. Ou seja, essa palavra, anamnesis, está trazendo do passado aquilo que aconteceu para que houvesse ou tivesse ali um diagnóstico preciso da doença do paciente. É uma forma de lembrar para diagnosticar. Até hoje, os médicos fazem isso, não é? Quando você vai em uma consulta, o médico pergunta o que foi que aconteceu, o que, é que está acontecendo, desde quando isso está acontecendo. É normal que se faça isso. Acho isso muito importante, meus irmãos, porque tem um significado muito interessante quando você transfere isso para a questão da ceia. O que foi que aconteceu lá atrás? Aconteceu o pecado do homem, aconteceu a queda do homem, aconteceu a depravação total humana. E agora, ainda no passado, porque nós estamos falando de um contexto de Gênesis, porém, depois nós vamos avançando até chegar na época de Cristo, aonde nós temos ali o Senhor Jesus tratando do problema do pecado, porque então ele morre na cruz. Ao morrer na cruz e efetuar nossa expiação, vamos estudar isso daqui a pouco. Então ele efetua a nossa expiação, ele paga um preço pelo pecado, né? Ele assume aquela posição que era nossa. A ira de Deus cai sobre ele, todos nós sabemos disso. Então, isto dali, isso que aconteceu, é que precisa trazer para hoje. Trazer para hoje. Eu penso que aquele texto do profeta, meus irmãos, se encaixa bem nisso. Eu quero trazer a memória. Eu quero trazer. Quando eu estou falando de trazer, eu estou falando do que aconteceu. Estou falando do passado. Eu quero trazer a memória hoje. Eu quero trazer hoje a minha memória. Por isso que é memorial. Aquilo que me dá esperança. Futuro. Porque a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, o sangue derramado de Cristo, nos traz esperança hoje para o futuro, para o que virá. Então é muito importante, tá, professor? Esses conceitos, eu espero que você tenha entendido isso, que você leve a cabo isso, explique para o seu aluno. Certamente vai ser muito importante nós entendermos isso, tá bom? Eu quero também mostrar aqui, esse gráfico eu tinha
pensado em mostrar ele lá no final, mas nós já vamos entrar aqui porque está dentro também, tá bom? Olha só, esse gráfico fala dos 3 tempos da ceia. Isso é muito importante para nós entendermos essa questão da natureza da ceia do Senhor, tá? Então diz assim, olha, os 3 tempos da ceia. Quando diz, façam isto, é uma ordenança. Jesus dizendo, façam isto. É uma ordem, não é uma concessão, não é que se der para fazer, faz, não. É para fazer, tá bom? Façam isto, este ato, o ato da ceia, de beber o vinho, de comer o pão, como memória. Façam isso em memória. Memória do quê? Do que Cristo fez, da sua morte, da sua expiação, da sua remissão. Todas essas coisas, meus irmãos, estão incluídas. Estão dentro disso, tá? Façam isso em memória. É a ideia lá do anamnesis, que nós acabamos de falar para os irmãos. E vocês sabem que nós temos um problema de memória. Eu não estou falando apenas de doenças da memória, tá bom, meus irmãos? Eu estou falando de um problema da memória. Por quê? Adão e Eva, eles não esqueceram do que Deus tinha dito. Não. Ou pelo menos a mente deles, de certa forma, fez com que eles esquecessem. Ou eles quiseram esquecer. É mais ou menos essa ideia. Por quê? Porque Deus tinha dito. Mesma coisa que Deus tinha dito para o povo de Israel. Eu proponho para vocês a morte e a vida, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam e a bênção para que sejam abençoados. Mas o que o povo escolheu, meus irmãos? A morte, a maldição. Aquilo que Deus tinha dito, não vão após outros deuses, eles foram após outros deuses. E aí, aquele texto que diz que o povo de Israel, o pecado do povo de Israel foi que eles se esqueceram do manancial de águas, que era Deus. Né? Aí o Salmo diz o seguinte, os ímpios serão lançados do inferno, juntamente com todos aqueles que se esquecem de Deus. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com isso. Eu estou falando para mim mesmo, inclusive. Nós não podemos esquecer dos ensinamentos do Senhor, das doutrinas da graça do Senhor, da salvação do Senhor, do sangue de Jesus derramado por nós. É por esse motivo que eu insisto, coloquei um texto aí nas nossas redes sociais, porque é inconcebível, mediante o texto, mediante a ordem de Jesus. Não me interpretem mal e não fiquem chateados comigo, porque o que eu estou falando está dentro da palavra. Não é possível você participar de uma santa ceia em que o pregador, o pastor que está celebrando a ceia vai falar sobre dízimo. E eu não estou falando aqui contra dízimo. Eu só estou falando que é o momento errado para falar de dízimo. Já que Cristo diz, façam isso em memória, lembrando de mim, lembrando do que eu fiz, lembrando dos meus ensinamentos, lembrando da minha morte, lembrando do meu sangue, lembrando de tudo isso que diz respeito a nós, de todas as bênçãos que nós recebemos com a morte de Cristo. Então nós não vamos falar, meus irmãos, sobre dízimo, nós não vamos falar sobre sinergia ou qualquer outro assunto que não seja a morte de Cristo, meus irmãos. Não está correto isso. Não é condizente com o que Cristo diz. Então, façam isso em memória, lembrando do que eu fiz, lembrando do que eu falei, lembrando dos meus ensinamentos. Aí ele faz uma promessa, até que eu venha. Porque a promessa de Jesus é, eu não vou beber, não vou comer mais com vocês, até que eu coma de novo no reino do meu Pai. E sobre isso eu tenho assim uma
Eu não sei explicar direito, meus irmãos, mas eu tenho uma relação com esse versículo, quase assim de indagação do Senhor, de súplica ao Senhor. Senhor, tu fizeste uma promessa. Tu disseste que não participaria. Hoje, olha que coisa interessante, meus irmãos. Hoje nós participamos da ceia sem a presença real de Cristo. A presença espiritual dele está lá. Nós aprendemos isso. Não estamos negando. E é tão bom quando a gente sente a presença do Senhor. Mas Jesus prometeu participar presencialmente de uma ceia conosco. Por isso que eu faço esta, entre aspas, para vocês entenderem, reivindicação, súplica. Tu prometeste, Senhor, nos ajuda a permanecer fiéis para chegar a esse tempo, para chegar a esse momento de participar desta ceia, deste momento em que a tua igreja estará reunida para participar contigo. Isso é uma bênção, não é, meus irmãos? Então, meus amados, os 3 tempos da ceia são esses. Façam isso agora no presente. Isso fala de ato contínuo. Isso fala de uma frequência. Não é como se diz no dito popular, uma vez na vida, outra na morte. É frequentemente. A gente precisa lembrar. A gente precisa ir ao passado, a anamênesis, a memória, ir lá atrás, buscar o que ele fez, porque senão a gente vai esquecer. Porque senão tudo perde o sentido. Meus irmãos, não tem sentido, eu vou dar um exemplo, pegar qualquer coisa aqui, a tampa de uma caneta, tá? Para representar o cálice. Não tem sentido eu estar participando do cálice e estar tirando foto para postar na internet que eu estou participando do cálice. A ceia do Senhor não é esse tipo de festa. É um significado, tem uma significância espiritual tremenda. Não é para a gente trazer essa irreverência, e nós vamos estudar isso aqui também para dentro do culto. Não, meus irmãos, não. A gente precisa lembrar do que ele fez. E se não for ensinado por vocês, pastores, líderes de congregação, dirigentes de congregação, a coisa vai ficar deteriorada, meus irmãos. Nós vamos esquecer. Porque o homem se esquece mesmo. O povo de Israel se esqueceu de Deus, o manancial de águas. Está lá, acredito que é no livro de Jeremias. O povo esqueceu. Aquele que os acolheu, aquele que os amou, aqueles que os envolveu com corda de amor, e esse povo esqueceu. Então a gente precisa atentar para isso. Mesmo porque foi feita uma promessa. Terceiro ponto ali, ó. Façam isso até que ele venha. Porque ele vem. E ele vem julgar a terra. E ele vem derramar o seu juízo sobre a terra. Quem é que vai estar pronto? Quem é que vai participar também destas bodas do Cordeiro? Aqueles que estão aguardando. Aqueles que estão no corpo de Cristo. Aqueles que foram lavados, comprados, redimidos no sangue de Jesus. Aleluia! Estes estão aptos a ouvir aquela palavra. Vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vamos permanecer firmes, meus irmãos. A coisa não vai ficar fácil. Vai ficar muito difícil. As dores de parto vão aumentar mais ainda. Mas o nosso Senhor fez uma promessa. É nesta promessa que eu e você precisamos nos firmar. Muito bem, vamos lá para o tópico 2, que fala do propósito da ceia do Senhor. Qual é o propósito da ceia do Senhor? Celebrar a expiação de Cristo. Celebrar o que Cristo fez por nós. Agora, para ilustrar essa parte aqui,
essa parte, eu quero mostrar para vocês esse gráfico que eu já mostrei também nas nossas redes sociais. E eu quero sugerir para você, dirigente, pastor, ministre isso na ceia. Mesmo que não seja pelo gráfico, porque o gráfico está bem ilustrativo, né? Mas ministre isso porque está dentro do assunto da ceia. A gente precisa lembrar por que Cristo era o Cordeiro de Deus. A gente precisa lembrar por que ele foi morto. A gente precisa lembrar por que o sangue dele foi derramado. Então vocês sabem, quando Deus resolveu lançar a última praga sobre o Egito, é bom que se lembre que esta praga também vinha sobre o povo de Israel. Mas como era uma questão de fé, porque quem teria que crer era o povo de Israel e não os egípcios. Portanto, não adiantava Deus dizer para os egípcios, olha, vocês têm que matar um cordeiro novo, um cordeiro sem defeito, um cordeiro limpo. Vocês tinham que pegar o sangue desse cordeiro e espargir nas portas, como está aí no desenho que vocês estão vendo. Porque eu vou vir contra o Egito, derramar minha ira sobre ele. Presta atenção, meus irmãos, que esta ira de Deus derramada sobre o Egito é uma simbologia da ira de Deus que vai ser derramada sobre esta terra. Quem vai se salvar mediante a ira de Deus derramada sobre a terra? Meus irmãos, será salvo todos aqueles que tiverem espargido, tiverem tirado a vida do cordeiro, o cordeiro como as exigências que Deus fez, tiver pego o sangue desse cordeiro e espargido sobre os umbrais das portas. Porque este cordeiro, ele é uma tipificação, e aí tem esse texto de Colossenses e Hebreus 10, Colossenses 2,17. Essas coisas são sombras. O cordeiro ali, morto lá no Egito, era sombra. Por isso que no desenho, se você está prestando atenção, aí tudo tem um sentido, meus irmãos. Esse gráfico nós que criamos, tá? A sombra dele está projetada lá para frente. Tudo isto são sombras do que haveria de vir. Mas a realidade, porém, estava em Cristo. Por isso que dentro da tipologia, né, você chama isso de tipo e de antítipo. Essa palavra anti quer dizer no lugar. Tá bom? Por isso que anticristo é no lugar de Cristo. Ele vai se colocar no lugar de Cristo. Então, antítipo significa dizer que Cristo assumiu o lugar do tipo. Por isso que quando ele apareceu, João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ele seria morto, meus irmãos. E olha que coisa interessante da tipologia. Você lembra do sangue espargido nos umbrais de madeira das casas dos judeus? Pois é, o sangue de Jesus, aleluia, foi espargido na madeira do Calvário, da cruz. As mesmas ervas amargas que os judeus se alimentaram lá, foram aquelas que Jesus, o vinagre, lembra? Foi dado vinagre para ele, ele não quis. Ele é este pão sem fermento. Então, toda essa tipologia, meus irmãos, aponta para Cristo. É a expiação. Expiação é isso. A palavra expiar lá no hebraico é kippur, né? Porque eles tinham que fazer isso para que no momento da aplicação da ira de Deus, e lembrando que a ira de Deus é o juízo, tá bom? Juízo de Deus sobre o Egito. Deus iria julgar aquela nação, os judeus estavam juntos, mas quem tivesse essa cobertura do sangue, simplesmente o anjo passaria por cima. Pessac, a Páscoa. Foi o que Cristo celebrou, a Páscoa, aplicando para si mesmo. Olha que coisa interessante, meus irmãos.
A ira de Deus vai ser derramada sobre esta terra e só vai ser salvo quem estiver coberto pelo sangue de Jesus. Isto é que deve ser celebrado na ceia do Senhor. É isto que deve ser lembrado na ceia do Senhor. E também a ceia, o propósito da ceia é proclamar a segunda vinda de Cristo, que foi o que ele disse. Eu chamo, tá bom, irmãos, aquilo que eu disse lá atrás, a dívida de Cristo conosco. Por que dívida? Porque ele nos fez uma promessa. Por isso que é para orar. Maranata, vem, Senhor Jesus. Ele nos fez uma promessa de voltar outra vez, de retornar outra vez. E quem é que vai atender a esse chamado do Senhor? Todos aqueles que estão com o seu memorial em dias, que estão lembrando da morte do Senhor, que estão lembrando inclusive da promessa do Senhor. Da promessa do Senhor que ele fez, de que um dia nós participaremos com ele das bodas do Cordeiro. Apocalipse fala sobre isso. A noiva já está preparada para as bodas do Cordeiro. A noiva já está ataviada para as bodas do Cordeiro. Tá bom? Vamos permanecer firmes, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Tá bom? Se deixarmos de falar sobre isso, o povo não vai mais acreditar. O povo não vai mais crer que Jesus vai voltar e nós vamos viver um cristianismo de fachada, um cristianismo raso, um cristianismo de superficialidade. Mas Deus continua dizendo, vai mais lá para o fundo, vá para o fundo, profeta, vá mais para o fundo. Pedro, leve seu barco mais para o fundo. Lance as redes lá no fundo. Porque Deus quer de nós profundidade de relacionamento. Tá bom? E desta forma também o propósito da ceia do Senhor é celebrar a comunhão. Celebrar a comunhão cristã. Meus amados, eu já ministrei uma vez em uma ceia, e vocês sabem, quando a gente precisa, não é? Nós temos essa missão, a gente precisa estudar para isso. E uma das coisas que a gente aprendeu, que nós aprendemos nessa questão, por que Paulo escreve tudo isso que ele escreve? Exatamente por essa divisão que existia ali na igreja de Corinto, na celebração da ceia. É interessante que quando ele diz que há divisão entre vós, tem ouvido que há divisão entre vós? Essa palavra divisão é raireses, que é de onde vem a palavra heresia. Olha, que heresia não é só uma doutrina, né? Que a gente diz, não, é uma doutrina de uma outra igreja, de uma outra religião. Veja que as heresias surgem dentro de nós mesmos, dentro das nossas igrejas. Então, quando ele diz, vocês estão praticando essa raireses, vocês estão praticando divisão. Por quê, meus irmãos? Aí tem todo aquele contexto histórico que você já sabe, mas eu vou só relembrar, que é a questão das ágapaus. As ágapaus são as chamadas festas do amor. Eram festas em que os cristãos se juntavam para celebrar. Há uma discussão se a ceia acontecia depois dessas festas ou se elas eram a própria festa. Tá? Essas ágapaus, essas festas do amor, se elas eram a própria ceia do Senhor. O fato é que os irmãos mais abastados, os irmãos que tinham mais condições, eles chegavam mais cedo, né? Digamos assim, a elite, não é? Da igreja corintiana, de Corinto, eles chegavam e eles iam comendo desordenadamente, porque essas festas, elas eram
a alimentação era trazida por eles mesmos. Então, aqueles que tinham mais condições traziam os seus alimentos, bons alimentos, não é? Porque tinham mais condições, e eles ali se banqueteavam. Quando os irmãos de menor poder aquisitivo chegavam, só tinham o quê, meus irmãos? As sobras. Pergunto eu para vocês, isso é lícito? Isso era correto? Isso era justo? Não. É por esse motivo que Paulo diz, tá bom? Que vocês não estão discernindo o corpo do Senhor. Está aqui no tópico 3. Estão participando indignamente. Vocês não estão discernindo. Porque vocês estão fazendo raireses. Vocês estão fazendo heresias. Vocês estão fazendo divisão. Vocês estão fazendo distinção entre vocês que são mais abastados e os irmãos que são mais simples. Vocês não estão deixando para os irmãos participarem. É claro que isso estava errado, meus irmãos. Não condizia com o Evangelho de Cristo. Você lembra lá na igreja primitiva? Tudo lhes era em comum. Não tinha nada. Aliás, comunhão é isso. Comunhão é isso. Às vezes se observa isso em algumas igrejas. Tá bom? Esse tipo de comportamento ostensivo, o ostentador seria a palavra certa, por serem igrejas luxuosas, por serem igrejas poderosas, onde tem ricos empresários participando, este tipo de comportamento não discerne o corpo de Cristo. Tá bom? É importante nós entendermos isso. Então, meus amados, nós precisamos entender sobre a comunhão verdadeira que deve existir entre o povo de Deus ao participar da ceia do Senhor. Tá bom? Para que a gente não faça isso indignamente. Terceiro ponto, terceiro e último ponto, está falando desse modo de celebração da ceia do Senhor, que foi o que acabamos de dizer, né? Essa forma indigna, segundo o nosso comentarista, pode ser a maneira, né? Aí vem esse termo, anaxios, a maneira como eles se portavam naquele tipo de celebração. Penso eu que isso tem a ver com um comportamento pagão. Por quê? Porque nos comportamentos pagãos, regado a bebida, regado a muita comida, aquelas festas dedicadas a Baco, o deus do vinho, né? As pessoas perdiam a noção das coisas. Então havia balbúrdia, havia bagunça. E as coisas do Senhor é feita com ordem. As coisas do Senhor não é para se assemelhar com o paganismo, com o tipo de celebração que os pagãos fazem. Não é o nosso feitio. E se você parar para pensar, meus irmãos, muita coisa do secularismo, muita coisa do mundo, que secularismo está falando do mundo, está adentrando dentro da igreja, na liturgia da igreja, não só na ceia, mas em outras celebrações, e isso também é algo que não está condizendo com o Evangelho. Tá bom? Precisamos ter essa convicção. A prova disso é que Paulo, no final dessa instrução que ele está dando, ele diz assim, se vocês estão com fome, comam em casa. Ou seja, aqui, esse momento, não é o momento para praticar, e nenhum outro lugar é momento para praticar, não é, glutonaria. Mas você pode comer mais à vontade na sua casa, sem precisar de ter esse tipo de comportamento. Que eram dois, né? Já falei para vocês. Primeiro, esse tipo de comportamento que falava dessa rairese, dessa divisão entre os irmãos mais abastados e os menos, não é? Financeiramente falando, e também essa forma de comer, que era uma forma irreverente.
está aqui na nossa lição, tá bom? Então, essa celebração, meus irmãos, precisa ser reverente. É claro que esse sentido de participar da ceia do Senhor indignamente também está falando principalmente da condição espiritual, porque naquele caso ali estava falando daquela condição espiritual que eles estavam fazendo que não era correto. Divisão não é obra da carne. Divisão é obra da carne. Paulo fala isso lá em Gálatas 6. Então, aquilo era uma atitude carnal. Aquilo era uma atitude não espiritual, que não sabia discernir o corpo de Cristo. Tá bom? Então, não discernir o corpo de Cristo está falando claramente do nosso estado espiritual, de como nós celebramos a ceia do Senhor. Penso que muitas coisas precisam ser revistas, né, nessa questão da celebração da ceia, para que estes elementos não se percam com o tempo. Por exemplo, se por um lado nós não adotamos a ideia da transubstanciação, de achar que os elementos se transformam no corpo e no sangue de Jesus, por outro lado, nós não podemos achar que esses elementos não têm importância nenhuma. Então, não acredito que é producente nós pegarmos qualquer coisa para celebrar a ceia do Senhor. Uma bolacha, como alguns, né, estão trocando o pão por uma bolacha, né? Essas coisas precisam ser observadas, meus irmãos. Então, nem podemos ser exagerado para um lado, nem exagerado para o outro lado, tá bom? Meus queridos, eu agradeço a Deus por esta oportunidade e agradeço também pela sua audiência, por você estar assistindo as nossas videoaulas. Peço a você que, se isso for importante, compartilhe, meu irmão, tá bom? Compartilha, para que mais pessoas possam conhecer esse trabalho que estamos fazendo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua classe, que Deus abençoe a sua escola bíblica dominical, que Deus abençoe a sua igreja para a glória e honra do nome de Jesus. É isso que nós desejamos. Amém. Paz do Senhor.